Olá e mais uma vez bem-vindos ao meu canal. Hoje, como já devem ter percebido pelo título, vou mostrar como podemos desenhar um cravo muito facilmente, só fazer assim uns traços muito simples. Vamos a isso? Como sempre que desenho assim alguma coisa, procuro fotos de referência. Neste caso estou aqui no Pinterest à procura de cravos em várias posições e tentar perceber os pormenores que eles têm, quando estão de lado, o que é que se vê, quando estão mais vistos de cima ou de frente, o que é que nós conseguimos ver das pétalas, do caule, etc., das folhas, como é que são as folhas. Neste caso já percebi aqui que são muito fininhas. Como é que fica melhor um conjunto? Por exemplo, este aqui está giro, está uma de frente, outro ainda por abrir, outro meio de lado. E portanto é sempre bom investigarmos primeiro como é que é a nossa flor, não fazermos só de cabeça, ou então ter mesmo a flor verdadeira ao nosso lado. Isso sim seria o ideal, mas eu, como não tinha aqui, vou mesmo assim pelas minhas referências. Vou começar com um lápis, uma borracha, e depois vou utilizar caneta preta. Aliás, vou utilizar duas diferentes, mas pronto, é só isto o material que vou utilizar. E vou começar então a desenhar, a fazer a composição de como é que eu quero as minhas flores. Eu digo flores porque vou desenhar alguns botões. Portanto, vou desenhar a primeira cabeça, que será vista assim mais de cima, e portanto faço quase um círculo, uma forma oval, mas quase circular, não muito diferente de um círculo, porque depois nos que vou desenhar mais vistos de lado, são estes que eu estou a fazer agora, esses sim já são mais achatados, mais ovais, porque não será tão grande a parte de folhas que temos à vista, não é? Depois faço aqui os pés também, como nós entendermos. Estou a fazer aqui uma composição baseada em algumas imagens que vimos antes, mas nós fazemos como quisermos aqui, não é? E normalmente, como eles também têm sempre botões por abrir, também desenhei ali como duas pequenas bolas de rugby e pronto, são só assim duas, mas um bocadinho mais arredondadas nas pontas para não ficar muito bicudo. Também aqui na base das que estão vistas de lado, vou fazer então aquela parte verde que nós vimos há pouco na imagem, porque quando elas estão assim mais nesta perspectiva nós conseguimos ver. E nos botões, quando elas ainda não abriram, quase metade é verde também, e então eu estou aqui a fazer essa parte, a representar essa parte que será a parte verde, não é? Do suporte das pétalas, e nos dois botões que temos, e a terminação é assim também como uns dentinhos, então estou a fazer ali uma linha meio dentada. Então vamos agora para as pétalas propriamente ditas. É muito fácil, é só fazer umas pétalas como nós faríamos uma pétala de uma flor qualquer que desenhamos desde que somos pequeninos, que é uma bola ao meio e pétalas à volta. Aqui é desenhar mais ou menos essas pétalas, mas um bocadinho mais quadradas, e vamos fazer por camadas. Primeiro desenhamos uma camada, depois desenhamos outra, tentamos fazer com que elas não sejam muito direitas, e na ponta de cada pétala vamos fazer este ondulado que eu estou a fazer aqui, porque é isto que dá aquela característica dos cravos. Tem as pétalas muito frisadas nas pontas, e só de fazer esta linha assim mais ondulada já parece mesmo um cravo, faz logo toda a diferença. Portanto, como veem, é muito fácil, é só fazer pétalas e fazer esta ondulação na ponta de cada pétala. Agora vou fazer outra vez, como esta também tem a mesma vista de lado igual, mas vou juntar aqui duas pétalas como se elas estivessem a abrir para fora para nós, e portanto estão assim um bocadinho mais deitadas. De resto, vou continuar com as camadas, primeira camada, depois outra camada, vamos ver onde é que há buraquinhos e tentar fazê-las desencontradas, não fazer as coisas muito certas. As coisas na natureza não são certinhas, são irregulares, cada coisa nasce para o seu lado, e portanto não tentar ser muito certinho. Quanto mais natural nos sair, melhor. Não tentar depois corrigir muito porque está torto, não, as coisas na natureza são mesmo assim, portanto deixamos, é o que sairá à primeira, está bem. Fazer o ondulado em todas as pétalas, acrescentar pétalas se acharmos que falta um buraquinho por preencher, e vamos então ao cravo, é esta que se vê assim mais de cima. Vamos fazer um círculo no meio do círculo grande, e mais dois à volta, porque aqui tenho espaço suficiente para ainda fazer outros dois, que vão ser as camadas das pétalas, dependendo do tamanho da vossa, tem mais ou menos, não é? Então vamos começar, no círculo que fizemos no meio, vamos começar a desenhar então pétalas à volta.
como fizemos nas outras, mas agora as pétalas estão viradas para cima, portanto é como se estivéssemos a desenhar uma flor normal. E vamos fazer outra vez o ondulado na pontinha de cada pétala. Agora vou fazer o resto das camadas para preencher toda a minha superfície que eu tinha designada para fazer esta parte do cravo, e aqui na parte de dentro vou fazer uma linha curva, como se fosse uma cobrinha, assim em forma de curvilínea, não sei explicar que forma é esta, mas pronto, façam assim um rascunho, mas muito curvo, porque é o que vai simular aquelas pétalas que ainda estão lá dentro do cravo, mas que não estão muito abertas, portanto ainda estão um bocadinho enroladas umas nas outras. Então, agora vou passar à parte da caneta, que é só passar por cima o que nós temos a certeza que já está bem e que achamos que está no sítio certo. Eu aqui não fiz a lápis as folhas, vocês quiserem façam, e até devem, não é? Para terem a certeza, se não se sentirem assim muita confiança ainda. E depois eu só vou fazer as folhas agora no fim com a caneta, mas façam tudo a lápis, se calhar, primeiro, para verem se está tudo, se falta alguma coisa, se querem acrescentar ou não, e depois então passam com caneta. Aqui, nestas linhas que fizemos há bocado, aqui por dentro, basicamente eu vou andar por cima, mas a fazer zigue-zague com a minha caneta, para simular, porque como são pétalas vistas de cima, para simular aquele frisadinho que as pétalas têm na ponta, apesar de estarem assim todas muito juntinhas, vê-se à mesma, ainda se vê mais, ainda parece assim mais farfalhudo, aquele centro, não é, dos cravos. E, portanto, vou continuar sempre à volta com a caneta preta, e vou aqui acrescentar então umas folhas que não tinha, estas mais pequeninas. Os cravos, quando as folhas nascem, têm assim umas saliênciazinhas, e por isso é que vocês veem que eu estou a fazer ali umas barriguinhas antes de fazer as folhas, porque eles parece que não saem assim direto do pé da flor, mas sim tem assim um bocadinho, um nozinho, digamos assim, e depois então é que saem assim umas folhinhas pequeninas e fininhas, e é isso que eu estou a tentar ali representar. Com a mesma caneta eu vou preencher as partes verdes da flor, portanto estou aqui a fazer assim meio rascunhado. Meio rascunhado porquê? Porque se enchermos tudo, parece que o desenho não fica tão elegante. E assim parece que conseguimos simular a sombra, e portanto eu risco mais na parte que eu acho que está à sombra e risco menos na parte que estará a apanhar com alguma luz. E mesmo a fazer os calos, os pés da flor, eu vou fazer uns riscos, mas não muito certos, para ficar assim meio rascunhado. Agora, para fazer as sombras nas pétalas, eu mudei de caneta, estava a trabalhar com a 01, agora vou fazer com a 005, que é mais fininha. Vou fazer então as sombras nas pétalas. Primeiro apago todo o meu lápis e agora vou começar a fazer risquinhos muito fininhos. A caneta já é fininha por cima, mas mesmo assim eu uso-a um bocadinho de lado para ela não escrever tanto, e então os riscos ainda ficam assim mais desaparecidos, não era bem esta a palavra, mas não se notam tanto, e então fica mais delicado ainda. Eu vou fazer estes tracinhos na base de cada pétala e também no topo, onde elas têm os frisadinhos, como se estivesse a notar ali as dobras que elas têm. E depois, nos interiores, carrego um bocadinho mais para dar a ideia que são várias camadas, não é? Porque quando uma coisa está por trás de outra, obviamente terá mais sombra. Então, principalmente nesta aqui que está à vista de cima, nota-se que eu fiz estas sombras entre algumas pétalas mais carregadas, para se perceber que são várias camadas, não é? Umas atrás das outras. E por isso então estou aqui a carregar mais algumas zonas. Se vocês não quiserem fazer este passo, tudo bem. Ou então, se não quiserem mesmo fazer nenhuma sombra e ficam só pela linha preta e depois pintam, por exemplo, não têm que fazer os passos como eu estou a fazer aqui. O que interessa é aprenderem a desenhar um cravo, depois fazem o que entenderem com ele. Agora estou aqui só a acertar algumas folhas, porque elas são mesmo muito bicudas. Eu achei que as minhas ainda não estavam bem bicudas como elas são, e assim, elas são muito fininhas, não é? E portanto elas não estavam a terminar da maneira certa. E agora vou-vos mostrar também outra opção, não é? Porque eu aqui desenhei a caneta, a lápis e depois a caneta para vos mostrar como fazer, mas vocês também podem fazer, como eu estava a dizer, com cor. Eu, por exemplo, aqui desenhei primeiro a lápis e agora estou só a dar alguma cor, só para vos mostrar uma
uma opção diferente. Como é que vocês podem fazer? Obviamente também escolhi esta cor, vocês podem escolher a cor que quiserem. Estou a pintar com lápis, vocês podem pintar com marcador ou com outra coisa qualquer. A aguarela fica lindo, claro. Estes lápis, por acaso, que eu estou a utilizar aqui são lápis aquareláveis. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que eu agora estou a passar com um pincel molhado por cima e, portanto, a cor está-se a expandir no papel. E, portanto, apesar de não serem aguarela, dá para trabalhar um bocadinho aqui as cores. Eu misturei 2 cores de rosa e depois expandi um bocadinho a cor. E este é o resultado final. Espero que tenham gostado e que tenham achado fácil. E se sim, façam like e subscrevam o canal. Obrigada e até à próxima!